Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de uma vara, de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Alguns versículos dizem assim, algum outro evangelho diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o que diz no versículo 51? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Podei-vos assentar em nome de Jesus. O tema desta mensagem, encerramento desta série aqui de 5 domingos, é o avivamento que vai além do véu. Repitam após mim: o avivamento que vai além do véu. É interessante que você vai já entender um pouquinho mais sobre isso aí. Estar além do véu, que lá no tabernáculo de Moisés tinha um lugar parecido com esse aqui assim, e aqui era o Santo dos Santos. Era o lugar onde tinha a Arca da Aliança, onde tinha dentro 3 objetos: a vara de Arão que floresceu, tinha também um vaso com maná, e tinha também as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dentro desse lugar aqui. Esse lugar era o Santo dos Santos. Aqui tinha um véu, tinha uma cortina muito grossa, que separava esse lugar aqui dos demais, do restante do lugar. E aqui tinham os outros utensílios do tabernáculo. E tudo isso, obviamente, já pregamos aqui, e quem já está um pouco mais tempo na igreja, sabe que esse tabernáculo de Moisés, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. O sacrifício, o cordeiro que era imolado lá na entrada, lá no pátio, o sangue que era levado, era espargido depois sobre a tampa lá da arca. Em tudo isso aí aponta para Jesus, como mais tarde morreria morte de cruz em favor dos nossos pecados. Mas lá a gente sempre tem ensinado aqui que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E o tabernáculo não era diferente disso não. Era a forma mais, a forma material, né, física mesmo, de mostrar, de demonstrar como é que funciona o sacrifício redentivo de Jesus na cruz do Calvário. Quem entrava naquele lugar, nos Santos dos Santos, ali no Santíssimo Lugar, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era da tribo de Levi. Na verdade, os sacerdotes que oficiavam, que cuidavam do tabernáculo, eles pertenciam à tribo de Levi, que estava entre as 12 tribos de Israel, que era a tribo que foi separada, escolhida por Deus para cuidar do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés no deserto, enquanto o povo andou por 40 anos no deserto, depois de serem libertos da escravidão do Egito,
Deus deu as tábuas da lei, Deus deu a eles a forma com que eles deveriam cultuar a Deus e a forma como eles deveriam apresentar diante de Deus o sacrifício de arrependimento pelo perdão dos pecados que eles cometiam. Durante um ano, os pecados eram todos acumulados, e tinha um dia, que era um dia específico para isso, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para levar o sangue do animal e espargir sobre a tampa da arca, onde tinha 2 querubins voltados de frente um para o outro. E a Bíblia diz que esse sumo sacerdote que entrava ali, ele tinha um mandato de 5 anos só de ministério. Era só isso que ele fazia. Ou seja, ele estudava 40 anos para trabalhar só 5 anos. Uma vez por ano ele exercia a função de entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, o sangue em favor do pecado do povo, que estava todos assentados ao redor daquele tabernáculo, todos acampados esperando o grande momento de terem os seus pecados perdoados, de terem a oportunidade, porque Deus vinha exatamente uma vez por ano, e se ele aceitasse o sacrifício, aquele sangue, se aquele animal, aquele cordeiro que foi sacrificado lá na entrada, fosse perfeito, sem defeito, sem aleijume, aponta para Jesus, o nosso cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula nenhuma. Se esse cordeiro, que era examinado pelos sacerdotes, fosse perfeito, o sangue dele, ele era aceito, Deus cheirava aquele sangue e aceitava o sacrifício que aquele povo que aquele sumo sacerdote estava oferecendo. Só que só ele podia entrar uma vez por ano, e durante 5 anos ele fazia isso. Então ele se preparava a vida toda, se santificava a vida toda, se consagrava a vida toda, somente para entrar na presença de Deus 5 vezes em toda a vida dele. Se preparava a vida toda somente para ter 5 momentos de intimidade com Deus. 5 momentos de intimidade com Deus. Então, os sacerdotes, eles ficavam antes desse véu que separava, essa cortina grossa que separava, eles não podiam entrar lá. Eles ficavam na frente, pensando assim: quando vai chegar a minha vez? Estou aqui me preparando, estou aqui estudando, na faculdade aqui, da tribo de Levi, estou me consagrando, vai chegar o dia que eu vou ser o sumo sacerdote e vou entrar lá, e eu também vou ter oportunidade de ir na presença de Deus, eu vou ter a oportunidade de sentir o cheiro de Deus, eu vou ter a oportunidade de estar face a face com Deus. E o sumo sacerdote, ele entrava, e os demais ficavam ali fora, esperando o momento, de joelhos dobrados, pensando assim: o que tem lá dentro? Meu Deus, o que vai acontecer lá dentro? O que vai acontecer? Que glória deve ter lá dentro? Que ambiente maravilhoso, que plenitude deve ter lá dentro. Eu estou louco para ter essa experiência, eu estou louco para viver esse avivamento, eu estou louco para estar face a face com Deus. Eu não vejo a hora de chegar a minha vez, eu não vejo o momento de eu chegar na idade de eu poder substituir o sumo sacerdote que vai vencer o mandato dele daqui a 5 anos, então daí é a minha vez. E aí o outro esperando, e quando tu vencer o teu é o meu. E aí o outro falando: quando tu vencer o teu é a minha vez. E assim por diante, estava todo mundo na expectativa, todo mundo esperando o momento de estar mais intimamente com Deus, mais face a face com Deus, tete a tete com Deus, falar com Deus, entrar nesse ambiente além do véu, além daquilo que separa, além daquilo que estava diante dos olhos dele. Ali dentro tinha um avivamento, lá fora tinha uma expectativa de avivamento.
Dentro daquele lugar havia uma explosão de alegria, porque a Bíblia diz que os sumos sacerdotes que estavam lá dentro, eles entravam com sino nos pés e com uma corda amarrada, e aquele lugar, como eles enchiam o espaço de um perfume, de um incenso aromático, e aquilo virava uma fumaça, porque eles não podiam ver Deus. Deus tinha que vir ali levar aquele sacrifício, mas o sumo sacerdote, ele só ficava de cabeça baixa, ele não podia olhar para a glória de Deus, porque nunca ninguém olhou para o reflexo da glória de Deus e ficou vivo. Então eles entravam ali, e eu fico imaginando aquele mover, aquele avivamento, né? Aquele sino tremendo, quando ele sentia a presença de Deus, e quando Deus vinha como um raio de luz, levava aquele, como um fogo tremendo, consumia aquele fogo, era um avivamento muito rápido. O cara esperava 5 anos, esperava 1 ano para entrar ali, ué, já passou? Cadê o avivamento? Foi, já estou frio. Aí sai dali, novamente, Deus aceitou o sacrifício, o pecado do povo foi perdoado, todo mundo faz festa, todo mundo se alegra, porque Deus perdoou o pecado de toda aquela gente. Só que daí, era só um que sentia aquela glória, os outros todos eram beneficiados, mas quem ia além do véu era só um tinha oportunidade de sentir a presença de Deus, só um tinha oportunidade de sentir uma alegria desmedida, só um tinha oportunidade de sentir a glória de Deus, de tremer na presença de Deus, de parecer que o seu corpo está numa forma de eletricidade, aquele mover, aquela unção poderosa, aquele avivamento, aquela coisa doida, que a gente não se preocupa com amanhã. Só um tinha oportunidade, uma vez por ano, e os outros eram todos beneficiados, mas quando ele saía dali de dentro, era tudo sempre igual. Uma vida fria, uma vida gelada, esperando, não aguento mais, tomara que chegue aquele momento, não passa, as horas não passam, 365 dias, 364, contando as horas para chegar o ano que vem, para sentir essa intimidade. Então, estar além do véu significa a conquista do maior nível de intimidade que alguém pode ter com Deus. Quem quer ter essa conquista do maior nível de intimidade com Deus ainda esse ano, diga amém. Você precisa participar dos nossos retiros, querido, porque normalmente no culto aqui a gente tem pouco tempo, mas os nossos retiros são aquela imersão de 3 dias, e os irmãos que sobem aqui dão testemunhos, casais, mulheres, os homens, jovens, eles dizem assim: eu não queria mais sair daquele lugar, para mim podia durar a vida toda aquele lugar. Sabe por quê? A glória de Deus. Mas eu declaro que o teu quarto, a tua casa, a tua cozinha, o banheiro da tua casa, a sala do teu escritório, onde quer que tu colocares a planta dos teus pés, a glória de Deus vai entrar naquele lugar contigo. O texto que nós lemos aqui, que quando Jesus entregou o Espírito, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E isso ele estava lá no monte, os dois, ali o ladrão, né? Um foi solto, mas tinha ali do lado dele um outro, e a Bíblia diz, na hora que ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, na mesma hora, e vocês conferem ali no texto que eu li, na mesma hora, o véu do templo, que tinha lá em Jerusalém, a cidade santa, que a Bíblia fala, se rasgou de cima a baixo. Ou seja, Jesus estava sendo crucificado, e a religião ainda mantinha lá o tabernáculo, ou seja, aquele que era o sacrifício, o cordeiro que tinha entrado em Jerusalém, que tinham cuspido no rosto dele, que tinham açoitado ele, tinham quase matado Jesus de tanta chicotada, de tanta chibatada. Eles não entenderam que aquilo que estava sendo, aquele sangue que ainda estava sendo colocado lá naquele propiciatório, lá daquela arca da aliança, no tabernáculo da religiosidade, era aquele Jesus que estava morrendo na cruz. A religiosidade, a religião ofusca
o que é o verdadeiro sacrifício de Jesus. Jesus disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na mesma hora, pá! O véu do templo se rasga de cima a baixo. Eu fico imaginando os judeus lá no tabernáculo olhando: nossa, o que é aquilo ali? Olha lá a Arca da Aliança, tu viu ali, cara? Viu ali a Arca da Aliança? Tá vendo ali? Tá, mas não está acontecendo nada ali, peraí, Deus não está ali. Deus estava lá recebendo o filho dele. Porque quando um sacerdote lá dos judeus, ele ia passar, e quando ele estava totalmente consternado com alguma dor que ele estava sentindo, qual era que era a atitude do sacerdote daquela época, do sumo sacerdote? Ele pegava, ele batia com o cajado no chão, e ele pegava as vestes dele e rasgava, ele fazia assim, com dor, eu não aguento isso. Na mesma hora que Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Deus faz assim, e Deus chora. Ele rasga as vestes dele. Na mesma hora, o véu do templo rasga, porque isso representa as vestes de Deus, que somente um santo que se preparava 40 anos podia entrar. E quando ele faz assim, e acontece uma teofania, que é algo divino se manifestando através de algo físico na terra. É Deus se manifestando através de uma coisa material. O véu do templo se rasga, porque as vestes de Deus se rasgou, de tanta dor. E ele estava dizendo assim: a partir de hoje eu entrego o cajado, o meu sacerdócio eu estou entregando agora para o novo sacerdote, que é o meu filho. E agora todos podem chegar até mim através do meu filho, porque eu rasguei o véu, eu entreguei para o meu filho. Agora todos têm acesso a mim. Esse foi o divisor de águas. Não exija a santidade do teu marido, não exija a santidade do teu esposo, não exija a santidade dos teus filhos, não exija. Espere um momento, deixa Deus fazer a obra, e na hora certa o divisor de águas vai acontecer, porque o véu do templo já rasgou. Toda a tua família, toda a minha família, todos os nossos amigos, todos os nossos vizinhos têm livre acesso à presença de Deus, queridos. Um relacionamento de profunda intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia diz que houve terremoto. Meu Deus, eu queria estar lá para ver. A Bíblia diz que escureceu. O dia se tornou trevas, porque Deus fez assim: não quero ver meu filho morrer. Tudo ficou escuro, porque Deus virou as costas. A Bíblia diz que naquele momento, as rochas, imagine, querido, assista aqueles filmes Apocalipse, assista aqueles filmes das placas tectônicas se mexendo lá embaixo, lá, e tsunamis acontecendo. Eu acredito que naquela época aconteceu algo parecido com isso. Se tivesse televisão na época, ia filmar, eu acredito que ia ser o maior evento de todos os tempos, que foi o momento que Jesus morreu e que o véu do templo fez assim. A Bíblia diz que as rochas se fenderam. Imagina as montanhas, as rochas partindo no meio. Pá! Pá! Porque quando Deus chega numa casa, quando Deus chega numa família, quando Deus chega no ministério, quando Deus chega no casamento, quando Deus chega na vida de um homem, quando Deus chega na vida de uma mulher, quando Deus cria um impacto tremendo, nada fica em silêncio. Acontece um barulho tremendo, a ressurreição
a mudança de caráter, a mudança de comportamento, a mudança de mente. Há uma metanoia é mudança de mente. A Bíblia diz que as rochas se fenderam, a terra tremeu. Imagina o terremoto grande. Meu querido, não se preocupe, está acontecendo um terremoto na tua casa lá em nome de Jesus. As coisas estão indo para o lugar. O terremoto de Deus é para colocar as coisas no lugar. O terremoto de Deus não é para tirar as coisas do lugar. O terremoto de Deus alinha as coisas com Deus. A Bíblia diz que, imagina, as rochas se fendendo, o terremoto acontecendo, os sepulcros se abrindo. Imagina, gente, os sepulcros se abrindo e os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Mas não é aquele Walking Dead, né? Eu imagino que eles saíam dali de dentro, não eram zumbis, mas saíam dali de dentro, correndo para suas famílias, abraçando as suas famílias, abraçando as suas famílias, abraçando os seus familiares, os seus amigos, e eles dizendo assim: olha, ele estava morto, e ele ressuscitou. Tu viu que hora foi? Na hora do terremoto, a hora que Jesus morreu, a hora que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi bem na hora que aconteceu isso aí, que ele que estava morto veio aqui correndo para nossa casa, gente. Será que você consegue dar um pouquinho de crédito para aquilo que Jesus está fazendo na tua casa, na tua família? Será que você consegue levantar a tua mão para o céu, dar um glória a Deus mais alto que tu já deu em toda a tua vida, e aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Eu declaro que os sepulcros estão se abrindo, e aqueles que estão dormindo na tua casa, na tua família, vão ressuscitar hoje em nome de Jesus. A Bíblia disse que eles entraram na cidade santa. Imagina toda aquela gente que estava morta, entrar na cidade santa, entrar na cidade de Jerusalém, e todo mundo falando, dizendo: olha lá, estava morto. E tem até um louvor que diz assim: estava morto, mas revivi, era perdido, mas me encontrei, não por mim mesmo. Das mãos de Cristo, quando Ele me salvou. Os centuriões que guardavam Jesus, vendo aquilo aí possuído de grande temor, disseram assim: bah, verdadeiramente é o Filho de Deus. Sabe quando teu marido vai no retiro e volta diferente, aí você diz assim: eu não queria que ele fosse, mas Deus está lá no retiro. É desse jeito, é desse modelo. Cutuca teu irmão e diga assim: meu irmão, fica facinho para o Espírito Santo. Então, como eu falei, estar além do véu significa a conquista do maior nível de intimidade. Aqueles homens, eles tinham a oportunidade de entrar uma vez por ano na presença de Deus, durante 5 anos, depois vencia o mandato deles, tinha que passar para o próximo sumo sacerdote, e ele não podia mais entrar. Agora nós podemos entrar toda hora, todo momento, todo dia. Amém, queridos? Quando o véu se rasgou, ele deu livre acesso a essa intimidade. Só não entra quem quer, quem não quer. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, se você não entrar nessa intimidade, é porque você não quer, porque o véu do templo já foi rasgado através da morte de Jesus. Um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade, ele está disponível. E eu penso assim, eu sou pastor, eu não sou filho do zelador, mas já falei aqui que eu nasci na igreja, mas não sou filho do zelador. Eu penso que em toda essa trajetória, que quem não consegue alcançar esse nível de intimidade com Deus, de ter acesso com Ele diariamente, traduzindo, fora do véu, além do véu, é como se tivesse um véu e nós entrando na presença de Deus, ou seja, é como se nada importasse para nós e que tivesse simplesmente algo simbólico
ali nos separando dessa intimidade com Deus e desse mundo que jaz no maligno. Essa coisa paralela, onde a disputa por poder, a disputa do dia a dia, para vender, para receber comissão, para receber o salário, pagar o aluguel, pagar a conta da luz, pagar a conta do gás, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Até vi um cara falar: você levanta, trabalha o mês todo, gasta com gasolina, gasta com ônibus, gasta gás, gasta com comida, gasta com luz, trabalha o mês todo para pagar o que gastou aquele mês. Porque trabalhar, se no outro mês você vai ter que trabalhar para pagar o que gastou, que consumiu aquele mês. É vagabundo baiano, hein? Alguém fora do véu é superficial. Você conhece alguém superficial? Está fora do véu. Alguém fora do véu, ele vive uma apostasia. Vai na igreja, mas não acredita que Deus pode restaurar o casamento. Vai na igreja, mas não acredita que Deus pode restaurar a família. Vai na igreja e acredita que Deus não pode restaurar a sua vida financeira. Vai na igreja, mas acredita que aquele Deus que é pregado, aquilo que é ministrado ali, não é uma realidade sobre a sua vida. Estar fora desse ambiente de intimidade é viver uma vida de religiosidade. É como eles faziam no tabernáculo. Eles esperavam que um entrasse lá e fizesse por eles, mas eles não tinham a preocupação deles ter o momento deles para entrar lá. Ou seja, os irmãos orando por mim, o pastor orando por mim, está de boa, as pessoas fazendo alguma coisa. É uma religiosidade, é uma vida superficial. Quem não está além do véu e não está vivendo esse avivamento de intimidade, ele tem uma aparência, porém ele não possui uma essência. Repitam após mim: ele tem uma aparência, mas não possui uma essência. A essência de um avivalista, a essência de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um casamento cheio do Espírito Santo. A essência que é aquilo que é inerente em Jesus. A essência de Jesus é vida e vida em abundância. Ou seja, ele tem uma aparência, ele fala sobre vida em abundância, mas a vida dele não é em abundância. Ele fala sobre alegria, mas a vida dele não tem alegria. Ele fala sobre paz, mas a vida dele não tem paz. Então ele vive uma aparência, porém ele não possui a essência. Está faltando entrar além do véu. Está faltando estar em um nível de intimidade. E estar além do véu é um religioso. Também é numa condição de morte espiritual, e também é marcado por uma vida de derrotas. Vai falar com essa pessoa, é só derrota. Se a sua vida é assim, então hoje você está recebendo aí a chave, o segredo para dar uma virada na sua vida em nome de Jesus. É exatamente por isso que Jesus disse em Mateus 22:14: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos, pastor? O que quer dizer isso? Por quê? Porque muitos, mesmo sabendo que são chamados, eles optam conscientemente por abrirem mão do seu chamado. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque só é escolhido aquele que opta conscientemente de abraçar o seu chamado. Conquistar além do véu significa, Salmo 42:1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Repitam após mim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, coloca a mão no teu peito e diz assim: as minhas emoções anseiam por ti, ó Deus.
Diga assim: as minhas emoções têm sede de Deus, do Deus vivo. Amém? E diz assim: quando poderei me apresentar diante a Deus? Hoje é o dia de você se apresentar diante de Deus. Conquistar o acesso além do véu é isso. Esse avivamento nos causa um desejo profundo pelas coisas espirituais. Nós temos testemunhos de alguns irmãos que participaram do retiro de casados, do retiro de corajosos, que eu tenho ouvido aqui. Eu não queria ir no retiro, até o último dia eu estava resistente. É a verdade ou não é? Eu não queria ir. Deu uma coisa em mim que eu não estava com vontade de ir. Paguei o retiro, mas não estava com vontade de ir. Sabe por quê? Faltava aquele nível de intimidade com o Espírito e com as coisas espirituais. Como uma pessoa vai sentir vontade de ir num lugar que ele sabe, que ele não sabe o que vai acontecer lá ainda? Se ele está numa vida fora desse ambiente, fora da presença de Deus, está numa geleira espiritual, não tem essa intimidade, ele vai dizer: não quero ir. A mulher às vezes forçando a barra: não, tu vai ir, porque se tu não for, nosso casamento está acabado, não sei o quê. Não, tem que ir, porque não sei o quê. É isso aí, gente. Só que quando ele vai, né, meu Deus do céu, vira uma manteiga derretida, né, pastor Eduardo? Pastor Leandro, pastora Deise. Né, isso aí. Não adianta, cara, vai ser tu até entrar outro aí no teu lugar. Ser guiado pelo inconformismo todos os dias. Amém? Estar diante da presença de Deus é estar inconformado. Inconformado é isso aí. Não está bom, eu preciso melhorar. Não está bom, eu preciso fazer melhor. Ou seja, você é tomado pelo inconformismo todos os dias. Você não consegue medir esforços ou consequência. E outra coisa, ser um revolucionário de Jesus aqui na terra. Quem está intimamente na presença do Senhor consegue ser um revolucionário. A Bíblia diz em Atos 17:6, parte B: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Isso é um povo avivalista. Isso é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que onde eles chegam, eles abalam um ambiente. Chegou na tua empresa, você chegou na empresa, e você é alguém que está diante de Deus em um nível profundo de intimidade. Você entra naquele lugar ali fica transtornado, aquele lugar começa a mudar, porque o linguajar, os assuntos naquele ambiente começam a mudar. Ali você vai ver que as pessoas param de puxar o tapete uma das outras, porque entrou alguém ali que está num ambiente de glória, um ambiente de intimidade com Deus, e quando essa pessoa entra ali, toda a porcaria do inferno vai tomando o seu caminho, vai tomando em retirada. Por quê? E aí ele diz: não, isso começou a acontecer desde que aquele entrou aqui, desde que aquele crente entrou aqui. É isso aí, é isso que é transtornar. Chega lá um doido, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, ele muda o ambiente, nada fica mais igual, em nome de Jesus. Amém? Fica em pé agora. Era isso, queridos. A partir do domingo que vem a gente começa uma série nova. Prepara aí, Tiago, Kátia, os louvores. Adoração 5 vezes mais. Adoração 5 vezes mais. Meu Deus do céu, a gente quer ver teatro, quer ver dança, quer ver. Quero ver os gaúchos tocando aqui durante essa próxima 5 fins de semana. Quero ver a gauchada tocando aqui. Edson, se prepara lá, meu querido. Prepara lá a banda Galdéria lá pra gente, nessa série de 5 domingos, a gente botar muito louvor, muita adoração, muita festa, muita bandeira, muito balão aqui, muita alegria, muito glitter, muito foguete, rojão. Pessoal da atmosfera já vai preparando o ambiente, estrelinha na parede, né? As pessoas entraram aqui: nossa, estou no céu. Estou no céu, legal. Legal, é preto, mas é o céu. O céu não é azul, não, o céu é preto.
Glória a Deus. Quem quer ir além do véu, diga amém. Você entendeu que com a morte de Jesus nada pode te separar mais da presença de Deus? Nada, irmãos. Ah, pastor, mas eu não sou santo. Pastor, eu bebo. Ai, 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 ai. É desses que ele mais gosta, cara. Pastor, eu fumo. Cara. Pastor, eu ainda, faço uma carreirinha, Ah, ó, aqui, tu é aqui para Deus, Pastor, eu ainda fumo um baseado. Meu Deus do céu, tu é o cara dele, meu. Pastor, eu ainda, umas pedrinhas ainda. Não tem problema, meu querido. Esse dente amarelo, ele vai deixar branquinho em nome de Jesus. Se alguém acha que aqui é um lugar de pessoa perfeita, aqui não é o teu lugar. Porque quando o véu foi se rasgado, se rasgou de cima a baixo, ele nos deu acesso. Nos deu acesso. Aqui é lugar, aqui é um hospital. Amém, gente? As pessoas entram para serem curadas, tratadas pelo médico dos médicos, que é Jesus, e pelos enfermeiros aqui, os irmãos. Tem mais de 100 voluntários aí de enfermeiro aqui para ajudar. Um louvor aí.